Estamos de volta para o nosso último bloco do Planeta SPM sobre direita e esquerda. E vamos focar agora na crise de identidade política dos brasileiros. Para participar desse terceiro bloco, contamos também com a presença do professor Fred Lúcio via Skype. Muito obrigada pela participação, Fred. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Espero que a conexão esteja boa. Tá ótimo. Estamos te ouvindo super bem, né, Pedro? Sim, tá bom. E você que está assistindo, não deixe de mandar perguntas pelo nosso Facebook da Agência de Jornalismo da ESPM, que agora também pode perguntar para o Fred. Então, Pedro e Fred, vocês acham que hoje a gente vive numa época de crise de identidade política? Bom, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que eu estava escutando o professor Pedro falando e concordo plenamente com as análises dele. E eu acrescentaria, na verdade, como antropólogo, que existe, além do que ele descreveu no cenário político, está correto, eu acrescentaria ainda uma certa construção de um ódio, que é um componente psicanalítico e cultural que está muito presente nessas manifestações. Um ódio e uma aversão às estruturas políticas. O que a gente vem observando desde 2013, até nas análises que eu fiz, sobre as manifestações de 2013, que foi, eu diria que o primeiro grande momento em que aparecem grandes manifestações que mobilizam a sociedade brasileira como um todo, após os grandes movimentos que nós tivemos há 20 anos com o impeachment do Fernando Collor de Mello, eu diria que o que estava mais presente nessas manifestações era uma certa aversão às estruturas políticas. Inclusive, nessa última que teve em abril, os meios de imprensa divulgaram uma pesquisa feita por dois professores, um da Unifesp e um da USP, sobre uma pesquisa feita com os participantes, e o curioso dessa pesquisa é que eles mostravam tanto uma aversão ao partido do governo, ao PT, e eventualmente a essa visão do que seja uma esquerda, eu diria uma visão mais conservadora do que seja uma esquerda, porque isso dá uma polêmica, dá um programa só sobre isso, mas também eles manifestavam grande aversão aos partidos de oposição, inclusive ao PSDB. A pesquisa mostra que, embora, por exemplo, o dado da pesquisa, o governador Alckmin seja um dos mais bem avaliados, ele não tem mais do que 29% de avaliação boa, né? Enquanto a rejeição ao partido é de 67%. Então, o que a gente vê hoje claramente é uma crise institucional brasileira. E eu tenho dito que... Perdão, desculpa. Não, eu queria saber se o professor Pedro concorda com essa Eu concordo avaliação. também inteiramente. Eu acho que essa pesquisa que você citou, Fred, é aquela do Pablo Hortelado, né, da Esther Solano. Isso. E, de fato, né, já desde 2013, o que a gente constata daquelas manifestações de junho? Havia um sentimento difuso e generalizado de descontentamento da população contra tudo que está aí. Vamos colocar o contra tudo que está aí entre aspas, né? No sentido de que nenhum partido representa as pessoas, né? Eles acham que realmente o sistema político ele é profundamente corrupto. Recentemente o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa também que apontou que se a popularidade da presidente Dilma caiu drasticamente, gira em torno de 12% de aprovação, a aprovação ao Congresso Nacional consegue ser ainda mais baixa, de apenas 9%. E a gente vê uma queda da popularidade, inclusive com relação aos governadores de oposição, lá no Paraná, nesse exato momento, com o governador Beto Richa, aqui em São Paulo, com a crise de abastecimento de água, a greve dos professores aqui durante a gestão do Geraldo Alckmin, né? Então, eu acho que é o sistema político que está enfrentando uma crise muito severa. E as pessoas também têm consciência de que não é apenas um partido político que está envolvido nesses esquemas de corrupção. Então, eu concordo com essa análise do professor e do colega. E a gente recebeu uma outra pergunta de uma telespectadora, a Débora Ferrari, e ela quer saber o que o PT pode fazer para reverter essa imagem ruim que tem. E eu adiciono mais uma, não só o PT, mas o que os partidos políticos podem fazer para reverter essa imagem péssima que eles têm perante a população brasileira. Tanto para o Fred quanto para o professor Pedro. Fred? Ok. Bom, eu falo demais, você pode me interromper. Eu tenho dito o seguinte, basta nós observarmos o que nós fizemos. Nós fazemos muitas críticas, vamos para as ruas protestar, gritamos contra as estruturas que estão aí,
protestamos bastante. Eu acreditei, de fato, que 2013 representasse aí uma renovação dos ares políticos, mas o que nós fizemos logo na sequência? Qual foi o tipo de Congresso Nacional, o tipo de parlamento nos estados e até mesmo alguns governos de estado que nós elegemos? Esse tem sido construído, eu queria que até o Pedro comentasse isso, o cenário mais conservador que nós tivemos nos últimos tempos, né? Então, ou seja, houve um retrocesso. A população, ao mesmo tempo que critica, ignora que existem no cenário político atual pessoas que estão aí despontando, que têm uma mentalidade realmente inovadora. Só que essas pessoas não aparecem, essas pessoas não estão despontando. Portanto, elas são desconhecidas da população e a população acaba confirmando, reiterando esses aspectos altamente conservadores. Basta nós abrirmos os jornais de hoje e de ontem para ver quem é que está sendo cogitado para chefiar a Comissão de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, né? Eu acho que isso é absolutamente grave. Então, a população precisa entender que não há uma mágica feita nos partidos políticos, mas o cidadão, aquele que participa politicamente, ativamente, tem um papel fundamental nesse processo. Porque se nós reclamamos de lá, é preciso nós fazermos aqui. O que você acha, Pedro? Eu acho que sim, né? O combate a essa questão do moralismo ou da indignação seletiva é apenas um pretexto justamente para as pessoas também se manifestarem contra algumas coisas que efetivamente mudaram no Brasil nesses últimos anos, né? Então, nós vemos argumentos tão estúpidos e mesquinhos, por exemplo, de alguns grupos dizendo que se sentindo incomodados, inclusive, com o fato de que algumas pessoas mais pobres frequentam os mesmos lugares públicos, né? E que aeroporto, por exemplo, parece rodoviária, enfim, né? Então, esse não é um argumento sequer digno de consideração na medida em que revela um elitismo muito forte na consciência dessas pessoas, né? Foi falado também pelo colega que esse é o congresso mais conservador dos últimos anos, e de fato é. O DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, fez um mapeamento desses deputados e senadores eleitos em 2014 e constatou que esse é o congresso mais conservador dos últimos 50 anos, desde o golpe militar em 64, né? Então a bancada BBB, né, a bancada da Bíblia, do boi e da bala, aumentou o número de representação. E nos estados também não é muito diferente, com a possibilidade do Coronel Telhada, por exemplo, presidir uma comissão de direitos humanos, assim como já foi também o Marco Feliciano. Então a gente está vivendo um momento que é de retrocesso político, né? Então, quem iria imaginar que daquelas manifestações de junho de 2013 poderia justamente modificar essa correlação de força de uma maneira tão drástica e tão desfavorável, né, para alguns grupos que justamente estão lutando, né? Os grupos que defendem direitos humanos, direitos LGBT, que defendem a criminalização da homofobia ou do racismo, por exemplo, estão na defensiva hoje, né? Infelizmente, a gente tem que encerrar o nosso programa hoje, mas muito obrigada a você que assistiu, muito obrigada, Pedro, muito obrigada, Fred, foi ótimo o programa e muito obrigada pela sua participação. Boa noite.